Honestamente acho, e isso é algo que eu realmente enfatizo em meu trabalho, é que é o aspecto emocional de tudo que é honestamente ainda mais importante do que a crença no início. Porque eu acredito que se você está animado com alguma coisa, por exemplo, com todo o meu negócio de ganhar dinheiro, esse foi o grande obstáculo que superei, que meio que me colocou nessa trajetória de autoajuda. Eu não acreditava que poderia ganhar dinheiro. Eu tive uma vida inteira de provas de que era péssima nisso. Mas eu estava farta de estar sem dinheiro e realmente não estava mais disponível para isso. Então, mesmo que eu não soubesse como chegar lá, mesmo assim, eu provavelmente vou me contradizer agora, mas mesmo tendo provas de que não conseguiria e que estava apavorada, não poderia fazer isso, e que eu realmente pensei que era errado fazê-lo de alguma forma, mas eu estava animada para fazê-lo. Estar falida é tão chato É e... No horrível. fundo, eu sabia que, como minha única vez zono no planeta Terra como Jensen Jarrow, morando em uma garagem, dirigindo um carro simples, não era para isso que eu estava aqui. Então eu acho que sim. Devo ter tido alguma semente de crença. Acho que não tive muito acesso a isso. Mas honestamente estava mais empolgada com isso. Então foi isso que me levou à trajetória dizendo: não me importo com quantas provas, não me importo com o quanto minha família vai rir de mim, não me importo com o quão errado é focar em ganhar dinheiro. Vou fazer isso porque estou animada com isso. Então comecei com isso e depois tomei as ações e fiz todos os pensamentos e crenças em relação aos hábitos e todas as coisas que eles dizem para fazer. E lentamente minha crença começou a ficar maior, maior e maior. Parece que às vezes a gente passa por anos ou décadas de dor, de frustração, pra finalmente dizer, eu tô animado pra nunca mais experimentar isso. Isso é o suficiente, tô pronto pra descobrir, pra sair, pra superar minhas desculpas e... Então, o que é que você aprendeu com essa mentalidade de escassez, de não consigo ganhar dinheiro, não sei como fazer isso, eu não tenho as habilidades para as pessoas me pagarem mais e... Quais foram as habilidades que você desenvolveu para criar abundância financeira para você mesma? Em primeiro lugar, tomar consciência do que eram as minhas histórias. Portanto, esse foi um primeiro passo muito importante. E também reconhecer que foi minha culpa, que eu estava no controle que eu havia criado, em vez de pensar: bem, você não pode ganhar dinheiro como escritora. E não é legal ganhar dinheiro, pessoas ricas são nojentas. Que essas foram todas as coisas que eu decidi. Eu tenho toda essa teoria que não é original, mas a realidade é faz de conta, é o que quer que você acreditar. Então, se você pode acreditar nisso, por que não acreditar em algo incrível? Verdade. Portanto, assumi a responsabilidade por meus pensamentos, crenças, palavras e ações. E fiz tudo o que foi necessário para mudá-las. E essa era realmente a grande coisa. Fazer o que fosse necessário. E isso é tão importante, e é aqui que eu acho que muitos de nós escapamos de mudar nossas vidas. É fingir que estamos trabalhando muito, que já estamos fazendo o que for preciso, que é o que eu estava fazendo também. Até que ficou muito difícil, caro, arriscado e parecia uma idiota. Fazer o que for preciso significa assustar você mesmo na maior parte do tempo. Então, muitos de nós estamos disponíveis até certo ponto, e então recuamos e temos uma longa lista de excelentes desculpas para explicar por que não podemos dar o próximo passo. Então, um dos outros passos importantes que tomei foi contratar um coach, e isso foi há mais de uma década, quando os coaches... O que diabos era um coach? Tipo, você tem um diploma, quem diabos é você? Mas eu ouvi essa coach falando no palco, e era como se ela estivesse lendo minha correspondência, como se estivesse falando diretamente comigo, e ela estivesse ajudando mulheres empresárias com suas finanças especificamente. O preço dela era 1/3 da minha renda anual na época. Uau, para um treinamento de 1 ano? Sim, nem sei se foi 1 ano. Não, acho que nem 3 a foi 6 1 ano. meses ou algo assim, né? Sim! E para mim, isso era tão irresponsável e impossível. E eu tinha uma longa lista de desculpas extremamente respeitáveis de por que eu não deveria pagar a ela aquele dinheiro. Mas eu não estava brincando, porque eu tomei uma decisão, em vez de apenas querer mudar. Pensei: como vou pagar esse dinheiro a ela? Em vez de todas as razões pelas quais eu não deveria. E esses são seus pensamentos, crenças e palavras.
É por isso que é tão transformador lidar com isso. Eu tô curioso, você acha que é mais importante fazer um investimento em algo que te assusta? Por exemplo, essa ação é mais poderosa do que o aprendizado real que você obtém nos 3 meses, 6 meses, num workshop de fim de semana, seja lá o que for. Qual é mais valioso? Arriscar e dizer eu tô investido em algo que eu não sei e preciso saber porque eu tô cansada de me sentir assim, não tenho dinheiro, são as lições que você tira dessa experiência, por mais longa que essa experiência seja. Ok. Ambos. Ambos são valiosos, mas definitivamente fazer o trabalho. Acredite em mim, como coach, muitas pessoas gastaram dinheiro. Elas estão com medo de me pagar e eu nunca mais ouvir falar deles. Não fazem um trabalho. Não fazem o trabalho. É aquela Eles regra estão somente meio 80-20. comprometidos, você tem que dar Sim, tudo de si. sim. Então, o que você aprendeu naquela primeira experiência como coach? Presumo que você ainda tivesse 40 anos de Uhum. idade. Você não tem o dinheiro para investir nesse coaching, mas está se sentindo como eu preciso fazer algo, eu tentei todas as coisas e não funcionaram, então vou tentar isso. Então, o que você aprendeu que te ajudou a se libertar de velhas crenças? Acho que com isso, aprendi que eu era muito fodona. Aprendi que eu não estava brincando porque fazia tudo. Eu estava na frente da classe levantando a mão. Fazia tudo o que ela fazia, por mais assustador que fosse. E tripliquei minha renda em 3 meses. Depois de começar com ela, paguei ela, recuperei o dinheiro que investi e, de alguma forma, paguei minhas dívidas e outras coisas. Então eu acho que foi que eu poderia fazer isso. Para mim foi realmente como: tudo bem, ou impossível. Acho que todos nós temos algumas coisas em nossas vidas que realmente parecem impossíveis ou fora de alcance, e vemos outras pessoas fazerem e pensamos: essa parte do meu cérebro foi deixada de fora quando eu nasci. Eu via pessoas em jatos particulares ou qualquer outra coisa. E elas eram como uma espécie diferente para mim. Elas eram como adultos e eu tinha 17 anos. É como sempre me senti. Então, honestamente, senti em meu íntimo que não estava disponível para mim esse tipo de riqueza ou esse tipo de maturidade. E então, naqueles primeiros 3 meses, eu pensei: eu posso fazer isso. Eu estava errada. Então você começou a criar novas evidências e provas de que havia uma crença diferente daquela que você se apegou durante 40 anos, Certo. quando começou a ver resultados. Como é que alguém ganha essa crença que haverá evidências futuras quando não obteve ainda os resultados? Não sei, não sei. E é por isso que eu digo que você deve estar animado, porque eu acho que isso não é verdade. Podemos olhar para outras pessoas que podem ter uma história semelhante à nossa e dizer: bem, ele ou ela fez isso, então por que não posso? Podemos procurar provas de pequenas coisas que fizemos ou grandes coisas que fizemos em outras áreas de nossa vida. E diga: bem, se eu faço isso, por que não posso fazer aquilo? Mas às vezes, para mim, e especialmente em relação ao dinheiro, era tão pesado e tão profundo. E honestamente, uma das coisas que aprendi no começo, e escrevo isso em Badass Habits, é que eu era tão... Amamos estar certos como humanos. Nós amamos isso. E mesmo quando não nos serve, nós apegamos à retidão. Se alguém tivesse me dito quando eu estava na garagem que eu poderia ganhar dinheiro e que, claro, poderia ganhar tanto dinheiro quanto eu quisesse, poderia ser tão bem-sucedido quanto eu quisesse, eu teria pensado: eu tenho 40 anos de prova que não posso. Sou uma pessoa de 40 anos morando em uma garagem, dirigindo um carro que não funciona. Então eu o defenderia com a minha vida. E fazemos isso inconscientemente, porque acredito que a necessidade de estar certo é muito primordial. Estamos em uma bola no espaço infinito. Então precisamos de algo para nos agarrar, né? E assim fazemos isso o tempo todo sobre estar certo. Meu Deus, nós sacrificamos nossa felicidade o tempo todo pela justiça quando isso nos serve. Enfim, quando eu meio que me prendi a isso e pensei: oh meu Deus, deixa pra lá e apenas veja o que você pode fazer, apenas veja se você pode ficar rico.
Quem se importa se você passou toda a vida falido? Vamos apenas ver se podemos nos safar disso. E esse tipo de emoção e leveza é tão importante para mim, realmente me ajuda. Sim. Sempre que eu tenho medo de algo, o que eu faço é criar uma lista de medos todos os anos das coisas que mais tenho medo e que me impedem ou criam uma insegurança ou constrangimento que seja. Eu olho para minha lista de medos para me tornar destemido. Eu sei que preciso criar experiência e um jogo para poder superar esse tipo de medo na minha Eu vida. amo isso. Pode ser uma semana, pode ser em meses, pode ser em anos, mas eu tenho que ir com tudo nisso. Eu fiz isso durante a minha vida inteira, nunca é fácil, mas quando eu faço disso um jogo, eu tenho as diretrizes na cabeça sobre o que eu preciso fazer para superar isso. Fica menos assustador, torna-se mais agradável, e eu acho que é como você disse, a emoção de descobrir. E se você não tá animado com essa dor, insegurança, ou vou falhar, eu vou ficar animado, você vai reformular isso de alguma forma, ou então nunca vai sair disso. Ok, Luiz, vou ficar fluente em espanhol. E vou voltar ao jogo do medo, porque também me esqueço disso. Obrigado. E depois que você consegue, é mais difícil, porque é mais difícil gostar, tipo, ok, ganhei uma grana, consegui um sucesso. É mais fácil dizer, tipo, olha, eu tô bastante confortável agora, porque por que é que eu preciso entrar nisso? Mas eu me encontro quando eu não continuo entrando nos meus medos. Não sei, não é uma vida rica quando eu estou lutando por algo por um período de tempo, porque eu sei que isso vai me fazer melhorar, por exemplo. O espanhol não é fácil, mas tá ficando 3 dias por semana, eu penso, ok, eu tenho que lembrar, aproveitar o processo, não vou ser fluente da noite para o dia, então Sim, aproveite a pequena vitória, sim. que você pode pronunciar uma palavra de uma maneira diferente nessa sessão de 1 hora e ficar animado com isso, porque você encontra essas pequenas felicidades. Sim, absolutamente. E eu tô curioso porque você fez o triplo do seu dinheiro nos primeiros 3 meses. Quais foram as coisas que você fez de diferente para realmente ganhar essa grana? Foi se posicionando, foi aumentando as taxas, foi se comunicando melhor na sua oferta? O que foi? Foi enviar um e-mail para 20 pessoas e pedir que elas fossem seus clientes? O que foi que você fez? Tudo isso. Sim. Sim, sério. E também obtendo um maldito fluxo de renda. É incrível para mim o quão difícil, porque nós fomos ensinados a trabalhar duro para ter sucesso. É tão difícil. Então, eu estava trabalhando pra caramba como redatora Ainda freelancer. tô na garagem. Sim! E então, quando juntei as horas que passei lutando para conseguir trabalho, que eram muitas, e então o que realmente fui paga para escrever versos, quanto tempo levei para escrever essas coisas? E escrever é difícil, e me levou um tempo. Eu provavelmente estava ganhando menos de $1 por hora no total. Trabalhar mais não era uma boa maneira de fazer isso. Então comecei a caçar coisas para tentar vender. Eu era um desastre total. Tava tentando de tudo. Sim, todas essas coisas estúpidas. E então, trabalhando honestamente com essa coach, e uma das coisas que ela me fez fazer foi abrir um negócio online, e eu não sabia nada sobre marketing online. É claro que pensei que estava além do brega e da venda de óleo de cobra. E eu estava em uma banda punk, e era super legal. Eu não ia fazer isso, mas porque Você não vai se vender. eu Qualquer não vou artista vender. nunca. Obrigada, sim. E então uma das coisas que eu tive que fazer foi me superar e priorizar. E nunca vou esquecer que ela me disse uma vez, e eu fiquei tipo, não há algo um pouco menos cafona que eu possa fazer? Porque era tudo sobre escrever e vender sua proposta de livro de não ficção. E eu não queria ser a senhora das propostas de livros e vendas online como, ei, você já pensou em escrever um livro? Posso ajudá-la nessas 3 etapas fáceis. Existe uma fórmula para isso e há uma razão, porque funciona. E ela disse, bem, sim, você tem 2 escolhas, você pode estar falida e ser legal ou rica e cafona. O que você quer? Ok, rica e cafona. Mas a grande coisa foi que eu realmente tive que superar meu ego e minha identidade, ou o que quer que seja. Mas o mais bonito é que, no começo, eu estava escrevendo em uma linguagem de marketing muito online. E minha voz estava em todo lugar no que diz respeito à autenticidade versus o que funciona. Mas quanto mais eu fazia, mais eu começava a colocar isso na minha própria voz.
E foi isso que começou todo o "você é fera". Pegar algo padrão e torná-lo meu. E se eu nem tivesse começado, e acho que isso é algo tão importante para as pessoas lembrarem, é como: apenas comece. Não se Não remua preocupe. sobre isso por Oh, anos, não meu pense sobre Deus! isso, não Sim, porque você tem que entrar no estrategize a coisa jogo. perfeita. Faça e depois vá atualizando a estratégia. Exatamente, porque adivinha? Você não sabe o que está fazendo porque nunca fez isso antes. Verdade. É só entrar no jogo e aprender. E entrar no jogo foi importante. Então você simplesmente começou, você entrou Uhum, em ação, tava tipo, ok, eu vou tentar isso, e você simplesmente foi começando a sim, fazer. E aí você começou a receber e também sim. fez muito trabalho de inteligência emocional. Eu passei por muitos workshops diferentes de inteligência emocional há cerca de 7, 8 anos atrás, mais ou menos. E foi aí que a abundância realmente começou a se abrir para mim pessoalmente quando eu comecei a aprender a curar as emoções do meu passado, os traumas do meu passado, aprender a como realmente me aceitar e me amar onde eu estava, porque eu estava trabalhando para melhorar, obviamente, mas não queria me punir. Então eu acho que é difícil para as pessoas construírem riqueza e encontrar satisfação, ao mesmo tempo, se elas não aprenderem a curar o passado e realmente se amarem. E eu amo como você falou sobre isso constantemente em Você é Fera, que nada mais importa se você está se punindo e se você não se Certo. ama. Quando aprendeu a amar a si mesma para poder atrair mais e construir mais para o seu negócio. Eu ainda estou aprendendo. Definitivamente não há amor incondicional por aqui. E é engraçado, eu coloquei "ame a si mesmo" no final de cada capítulo. E você é fera, e eu precisava ouvir isso também. Nós fazemos o nosso trabalho. Não sei vocês, mas muito do meu trabalho é muito do que eu preciso Com ouvir. certeza. Então acho que estava aprendendo a me amar quando me permiti admitir que queria ganhar dinheiro. Admiti que estava tudo bem. Admito que me permiti contratar aquela coach. Acho que não poderia ter feito todas essas coisas se não fizesse. Gastar em si mesmo significa que você investe em si mesmo. Então eu acho que foi realmente deixar de lado esse tipo de acordo e a justiça de estar falido e a identidade que veio com isso, qualquer ego que estivesse em torno disso, e apenas deixá-lo ir livremente. Eu realmente não sei o que estou fazendo, mas eu sou incrível. Mas acho que vou descobrir. E o que você acha dos que não estão felizes agora? Os que talvez estão ouvindo e não sejam felizes? O que você diria que seriam os primeiros passos para eles? Existe algum comando que pode seguir e escrever no primeiro dia para poder questionar ou analisar as crenças? Eles devem olhar para sua conta bancária e ver quantos fluxos de receita eles têm? Devem investir em coaching, em caso afirmativo? O que é que eles têm que considerar? Eu definitivamente acho que o melhor lugar para começar são seus pensamentos, crenças e palavras. Então eu tenho um exercício que adoro, que foi tão importante para mim naquela época. Você já fez aquilo de escrever uma carta para o dinheiro como se fosse uma pessoa? Eu não tenho certeza se eu fiz isso. Eu escrevi muitas cartas para mim, Uhum, meu futuro eu, meu eu do sim. passado. Mas me fale Para um sobre isso. desacreditado? Você escreve uma carta para o dinheiro como se fosse uma pessoa, e você faz isso com um fluxo de consciência e simplesmente deixa fluir. E é tão esclarecedor porque a maioria de nós tem um puxa-empurra acontecendo com o dinheiro. Se você me desse 10.000, eu ficaria tipo, muito obrigada, isso é incrível. É, Mas também nos sentimos sujos por esse dinheiro. Achamos que os ricos não têm moral. Achamos que teremos que sacrificar as coisas que amamos. Achamos que perderemos amigos e familiares se ficarmos ricos. Tanto faz. E então, quando você faz um fluxo de consciência e realmente o trata como se fosse uma pessoa ou uma coisa, isso me surpreendeu quando vi. o que aconteceu com você, quais Oh, foram... meu Deus! Bem, ok. Então, eu tive muitos "eu te amo", Eu te odeio, eu te amo.
É Quero isso mais aí. você, saia da minha vida. É um relacionamento dramático. Sim, é um relacionamento abusivo. E eles dizem, se você pegar o dinheiro e substituir a intimidade por um homem e uma mulher, você gosta dos mesmos. Sim, é a coisa toda. Quero dizer, você tem que estar pronto para ser super humilhado se for fazer esse trabalho. Mas o meu era tudo, eu te amo. Eu gostaria de ter mais de você. Eu me ressinto por precisar de você. Eu não acredito que você vai ficar por aqui. Todo esse tipo de coisa. Porque se tá tentando curar o corpo, tem uma coisa que a gente pode garantir: vai levar tempo. Vai demorar muito porque é pela regra da física newtoniana. Podemos jogar pelas regras da física quântica, a energia ditando a matéria. Por isso, quando se está verdadeiramente fazendo mudanças lá no campo, essa cascata descendente começa a acontecer.